para conscientizar e sensibilizar a sociedade sobre as necessidades desse público, né, dessa idade, dessa fase da vida tão importante. Voltamos a conversar ao vivo com o Patriota Júnior. Então, Patriota, a gente sabe que além da violência física e psicológica, muitos idosos sofrem também a violência chamada violência financeira, com as pessoas aí aproveitando a renda desses idosos. Isso é considerado crime e grave, né, Patriota? Oi, Renata, de volta aqui no Manhã Cidade, com certeza, é uma das violências, né, que os idosos enfrentam ainda, infelizmente. Esse Dia Internacional do Idoso, comemorado ontem, vem também com esse sentido, né, de conscientizar a sociedade no que diz respeito aos direitos da pessoa idosa e também no combate também às violências, às diversas formas de violência. Eu vou conversar sobre isso aqui com o Wesley Nascimento, ele que é advogado especialista em direitos humanos. Doutor, bom dia, bem-vindo mais uma vez à Rádio Cidade. Quais são os principais tipos de violência hoje que os idosos sofrem? Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Primeiro, parabenizar a Rádio por trazer esse tema tão importante, o Dia Internacional da Pessoa Idosa, para esclarecer sobre esses direitos, tanto para a população, a pessoa idosa, quanto para as outras pessoas, para respeitar esses direitos. Mas o idoso, a pessoa idosa, ela sofre uma série de violências, desde a violência física, patrimonial, a violência psicológica, né? Então, nós vemos barreiras atitudinais que atingem o idoso quando ele vai subir no ônibus, por exemplo. Ele é discriminado tantas vezes porque ele não sobe com a mesma marcha e velocidade que nós que não temos problema de mobilidade subimos. Então, há muitas barreiras que precisam ser tiradas, ser enfrentadas, e esse dia é um dia importante para a gente poder comentar sobre isso. O Estatuto da Pessoa Idosa, inclusive criminaliza condutas como esta, condutas de discriminação. A violência patrimonial, muito comum, muito conhecida por todos, aquele filho, filha, parente, um vizinho que apreende o cartão magnético do aposentado, né, daquele idoso, ou até mesmo aquele idoso que tem alguma renda, recebe algum benefício, é uma atitude criminosa que é tutelada pelo Estatuto da Pessoa Idosa. E aí nós precisamos entender que o idoso ele vai poder comercializar, vai poder comprar e vender, vai poder doar, desde que tenha lucidez, desde que tenha condições de se afirmar e de se colocar nisso. Muitas pessoas dizem assim, a partir de 70 anos, tem uma teoria que diz assim, né? A partir de 70 anos ele não pode mais contratar, porque é o direito de herança, não se discute a herança de pessoa viva. Então, enquanto viva estiver a pessoa idosa e puder se autodeterminar, tiver discernimento, tiver conhecimento dos atos que ele está fazendo, nós temos que respeitar as suas decisões, né? Nós temos que talvez auxiliá-los, aconselhá-los, mas na verdade a ideia aqui é da autonomia, porque envelhecer, de acordo com o Estatuto da Pessoa Idosa, envelhecer é um direito da pessoa humana. Então, as pessoas que estão na melhor fase, na melhor idade, que agora podem usufruir, elas estão protegidas pela legislação para que não sofram nenhum tipo de violência, né? E a elas tem que ser destinada saúde, educação, lazer, moradia digna. Então, todos esses direitos são tutelados e garantidos, e todas as violações desse direito terão penalidades, com o único intuito de tutelar e de proteger essa pessoa idosa. Vários direitos foram ganhos, né, ao longo do tempo, pelo pessoal da terceira idade. Quais são os principais que nós poderíamos citar, doutor? É um direito interessante que eu gostaria de começar a falar sobre ele, é o direito de perceber alimentos. Geralmente, pai, mãe, os genitores, né, sempre tutelam e são aqueles que alimentam seus filhos. Quando você se torna uma pessoa idosa, você pode requerer aos seus parentes esses alimentos. Inclusive, você pode, é uma responsabilidade solidária, né, então você pode escolher o parente pelo qual você quer receber os alimentos, porque de repente o idoso, a pessoa idosa, na verdade ela pode estar enfrentando uma situação difícil, e como envelhecer é um direito humano, aquela prole que ele constituiu, ainda que não tenha colaborado, porque tem pais que são omissos e abandonam o lar, mas se ficarem idosos, os filhos terão essa responsabilidade, e não é por causa de uma troca, é pelo sentido de solidariedade humana. Não é? As relações consanguíneas ou as relações jurídicas familiares ligam você de tal forma que quando você envelhece, a sua prole, aqueles seus descendentes devem prestar alimentos a essa pessoa idosa. Além disso, direito à cultura, direito ao lazer, tanto é que nós temos direitos acessórios que todo mundo conhece. É reservada na passagem de ônibus interestadual 2 vagas para o idoso, que receba até igual ou inferior a 2 salários mínimos.
Se já tiver completado as 2 vagas, ele tem direito a meia passagem. Para quê? Para que ele possa se locomover, para que ele não possa ficar segregado, porque a ideia de um idoso segregado, ela acabou. O Estatuto da Pessoa Idosa acaba com isso. Nós vemos idosos fazendo atividades físicas, eu até costumo dizer, até mais ativos do que eu, muitas vezes, né? E fazendo atividades físicas em público, na rua. Por quê? Porque esse direito de convivência, esse direito de cultura, de lazer, de viajar, de ir para o cinema, ter acesso à cultura, é um direito tutelado pelo Estatuto da Pessoa Idosa. E essa conscientização possa chegar à sociedade de uma forma geral, né? Tudo que a pessoa, todo mundo quer, também a pessoa da terceira idade, né? Viver com dignidade, né? Sem exploração, com respeito, né? Exatamente. Inclusive, a responsabilidade trazida pelo Estatuto da Pessoa Idosa, ela é coletiva. É o Estado, que nós somos muito colocando, a culpa é do Estado, a culpa é do governo, mas o Estado tem que tutelar esses direitos, a família, os vizinhos, os parentes, então toda a coletividade, toda a sociedade está imbuída numa missão muito clara. Qual é a missão? De tutelar os direitos da pessoa idosa. Então, quando ele vai subir no ônibus, ele tem direito, quando ele desce no ônibus, tem que esperar, porque ele tem mobilidade diferente, muitas vezes, de uma pessoa que tem menos idade. Ele tem direito a receber os seus proventos de aposentadoria, a investir. Se ele quiser investir na Bolsa de Valores, ele vai investir, se ele tiver discernimento para isso, independentemente da idade. Se ele quiser doar, se ele quiser contratar, comprar, ele tem todos esses direitos garantidos. Não pode, por exemplo, reter, não pode abandonar a família extensa, abandonar em casas de abrigamento. É também considerado uma condição de crime, né? Um fato criminoso que é imputado à pessoa que abandona esse idoso. Então ele tem que ter tutelas materiais, afetivas, culturais, de lazer e de esporte. Então nós estamos num país em que a faixa etária, a sobrevida tem aumentado, então as pessoas têm conseguido viver por mais tempo, a longevidade chegou. E como é que a gente vai tratar essas pessoas? Eu acho que empatia talvez é a palavra do dia. Todos nós, se tivermos a felicidade, e se assim Deus quiser, chegaremos a uma idade mais avançada. E quando chegarmos lá, qual será a conduta que nós queremos? Como queremos ser tratados? Então, basicamente, o Estatuto da Pessoa Idosa traz essa noção de como você deve tratar o idoso, até por causa da solidariedade da pessoa humana. Ele é uma pessoa humana, ele não é uma pessoa que, por causa da velhice, perdeu as cognições, nem sempre. Então, às vezes, ele está muito rígido, ele está até muito bem de saúde, ele está bem mentalmente e a sua consciência está tranquila em relação a decidir, a discernir os fatos da vida. Então, é lutar em favor desses direitos. A importância também da denúncia, né, doutor? Você observa ali a violação de direitos de uma pessoa idosa na sua rua, ali no seu bairro. Como é que essa pessoa pode fazer para denunciar? Essa denúncia é muito importante para acabar com esse ciclo, né? Exatamente. As delegacias de polícia estão aparelhadas e prontas para receber essa denúncia. O Ministério Público, no próprio Estatuto da Pessoa Idosa, ganha um capítulo para falar sobre as suas atribuições na defesa e tutela desses interesses. Percebam que nos municípios e no Estado, e obviamente na União Federal, tem conselhos participativos, não é, de pessoas da sociedade civil, do governo, para desenvolver políticas públicas em favor da pessoa idosa. Então, quando o idoso for ter que acessar, vai ter um equipamento de habitação popular, o idoso vai ter preferência, por exemplo, porque tem direito à moradia. Então, todos esses mecanismos, e a denúncia é importante. Alguém sobrepôs o direito do idoso lá na moradia popular, delegacia de polícia, porque essas condutas de discriminação da pessoa idosa são consideradas condutas criminosas. Perfeito, obrigado pelas informações, doutor Wesley Nascimento, ele que é advogado especialista em direitos humanos. É isso, né, Renato? É o que todo mundo quer, viver com dignidade, né? Com inclusão, acessibilidade e respeito principalmente, né? Obrigada, Patriota, pelas informações. Exatamente, todo mundo quer viver muito, viver bem, quer ser respeitado, né?